Graça e paz, meus amados irmãos. Desejamos que o Senhor, nesta noite, possa nos conceder seu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a sua palavra. Não só nós que estamos aqui, neste recinto, aonde estamos acostumados a adorar o nosso Deus, a louvá-lo, mas também os nossos amados irmãos que estão no mesmo Espírito, através da internet, acompanhando esse estudo. Nós somos um povo que priorizamos a palavra de Deus, a busca do conhecimento da palavra de Deus. Não é que nós não gostemos de louvar, de cantar, de festejar. Nós temos muitos momentos em que nós festejamos, mas nós gostamos muito de priorizar a busca pelo conhecimento que há na palavra de Deus, porque nós entendemos que é o conhecimento da verdade que liberta. Quanto mais nós conhecemos esta verdade, mais libertos nós somos em Cristo Jesus para enfrentar todas essas dificuldades que há no mundo. O mundo que oprime o homem carnal, para que ele fique aprisionado às coisas daqui. Como disse o irmão Maciel, nós estamos na lição número 10, a 10ª lição. E a lição de hoje, nós temos como título, Um dragão e duas bestas. Vocês sabem contar, né? 1 mais 2 é igual a quanto? A 3. E esse número é sugestivo, viu, Pedrinho? Esse número é sugestivo. E você vai ver que o diabo está sempre ligado com esse número. E a gente vai apresentar aqui uma série de questionamentos acerca disso. E além disso, né? Então vamos aqui para o tema da nossa lição de hoje. O tema da lição de hoje, como eu já falei para vocês, aí está aí. Um dragão e duas bestas. Para a introdução, nós temos aqui uma das mais impressionantes visões de João, que compõe o livro do Apocalipse, são as visões das duas feras, das duas bestas feras, que estão descritas no capítulo 13. Uma surge do mar e a outra surge da terra. O que significa todos esses símbolos? Que mensagem o Senhor quer nos transmitir com tantas simbologias? E especificamente, essas no plural, né, as simbologias que estão descritas aqui no capítulo 13 do Apocalipse. Algumas pessoas podem questionar, principalmente a igreja de hoje, que está muito ligada à questão da festividade, da teoria da prosperidade, a busca do pão e do peixe somente, da cura. As igrejas hoje poderiam questionar, por que vocês no domingo à noite, ao invés de estar festejando, falando de bênçãos e tudo mais, vão perder tempo estudando uma profecia do Apocalipse, uma profecia que fala de coisas terríveis, de dragão, de besta, de coisa feia, podendo estar falando do amor de Jesus Cristo. Algumas pessoas podem questionar isso, não é? Será que neste tema eu não consigo enxergar o amor de Deus por nós, nos prevenindo daquilo que vai acontecer? Será que o amor é só aquele que diz assim, meu filho, vai dar tudo certo, mas não alerta o filho dos perigos que há no caminho para onde ele vai dar certo? Se está escrito nas Escrituras Sagradas, e principalmente para este tempo, é porque nós precisamos conhecer. E o conhecimento da palavra é libertador. E a liberdade traz a verdadeira felicidade, a verdadeira força que nós precisamos. Então vamos para o primeiro texto, que está escrito aí no capítulo 13, no versículo 2, que diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja que aqui no versículo 2 do capítulo 13, João está descrevendo as principais características dessa besta.
E ele nos faz uma ligação diretamente com Daniel, capítulo 7. Eu já quero me comprometer com os irmãos aqui. Quando nós acabarmos o curso do Apocalipse, nós entraremos no livro de Daniel. E vamos tratar desses temas. E quando a gente estiver estudando o livro de Daniel, vocês vão relembrar, a mente de vocês vão relembrar todos esses tipos que a gente está estudando aqui hoje. Lá no capítulo 7 de Daniel, ele tem uma visão de 4 animais terríveis. O primeiro é um leão, o segundo é um urso, o terceiro é um leopardo. O quarto animal terrível é esse. É essa besta aqui que recebe esse poder do dragão. Ele está dizendo que este animal, esta besta que recebe do dragão... Por que o dragão está em cena aqui? Se o foco do estudo são 2 bestas. Porque na lição passada do capítulo 12, a gente está estudando aqui o capítulo 13, na lição passada do capítulo 12, quem é o personagem lá do capítulo 12? Um dragão vermelho de 7 cabeças que está perseguindo quem? A mulher vestida de sol e fazendo guerra contra os santos. Não foi isso que a gente estudou domingo passado? O último verso do capítulo 12 é o dragão irado contra o remanescente perseguindo ele. Ele aparece aqui na cena de novo, no início do capítulo 13, porque ele agora vai dar esse poder, ele vai eleger, ele vai criar um agente poderoso que trabalha em prol da sua missão aqui na Terra, que é a besta. A besta é um servo do dragão, ou uma serva do dragão. Ó. Então, esse animal selvagem aqui, ele tinha características específicas. Boca de dragão, pés de urso e aparência de quê? De leopardo. Ele está dizendo aqui de trás para frente. Ele fala como os babilônicos, porque o animal lá, Daniel, o leão, é equivalente ao Império de Babilônia. Os pés dele, ou seja, o piso, os caminhos dele, as conquistas dele é como os medo-persas. E a sua aparência, a sua roupagem filosófica é dos gregos, porque o terceiro império aqui é a Grécia, nesse leopardo, ok? O quarto animal terrível da visão de Daniel é Roma, esse quarto animal. E o quarto animal, ele não morre. No final da visão de Daniel, esse animal, na cabeça dele, que tem 10 chifres, sobe um chifre pequeno e derruba 3, mas o animal não morre. Esse animal aqui, ele reaparece aqui no final dos tempos, no Apocalipse 13. Agora, recebendo do dragão 3 coisas. Tudo dele é 3, presta atenção. 3 coisas. Primeira coisa é o quê? Me ajude. Poder. Poder é estrutura para você realizar, condições para você realizar alguma coisa. Trono e autoridade. Veja que essa besta aqui, olha, é uma imitação de Cristo. Assim como o dragão é uma falsa imitação do Pai. Preste atenção. Nós vamos tratar de um estudo específico só sobre essa tipologia aqui. Assim como o Pai dá ao Filho poder, trono e autoridade, a besta, o dragão faz exatamente com a besta que sobe do mar. Ok? Assim Deus o Pai faz com Jesus Cristo quando ele estava na condição divina, antes de nascer de Maria. Por isso que toda a autoridade me foi dada onde? Quando ele estava no céu como ser divino e também na terra como filho do homem. Todo poder, toda autoridade, né? Eu venci e me assentei com meu Pai no céu. O Pai deu o trono para o filho. Da mesma forma, o dragão faz com a besta, imitando aí. A segunda besta que sobe da terra, que a gente vai estudar hoje também aqui, é Jesus, que justamente nasceu na terra aqui, subiu da terra. Né? Jesus, a primeira besta sobe do mar, Jesus na condição divina. A besta que sobe da terra, Jesus na condição humana. Essa tipologia que ele está usando é imitando toda a obra de Deus redentora. Agora o diabo está usando uma tipologia para fazer o contrário para o mal. Por isso que ele dá essa descrição aqui desta besta. Porque o dragão, a gente já estudou tudo sobre ele na lição passada. É vermelho, a antiga serpente, é diabo Satanás, enganou com a sua cauda e desceu para a terra, rádios que habita. Então nós já estudamos tudo sobre o dragão na lição passada, não é isso? Agora vamos tratar do seu agente,
porque agora o dragão se esconde e nós vemos o dragão em quem? No seu agente, a besta. A besta é o representante direta do dragão. Ok? Vamos então para o primeiro questionamento desse estudo. Como João descreve essa besta que recebeu poder e autoridade do dragão para o representar? De onde o dragão fez subir essa besta? Olha o texto, diz assim: vi, logo no verso 1, a gente lê o verso 2, onde está a descrição da besta. Eu volto para o verso 1 agora, para a gente saber como isso aconteceu. Vi uma besta que saía, em algumas versões fala subia do mar. Essa besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, e uma coroa em cada chifres, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Quantas cabeças tinha? 7. Quantos chifres tinha? 10. Por isso que tinha 10 coroas. Em cada chifre, por isso que chifre aqui simboliza país, reinado. Né? Em cada país tinha um rei, uma coroa, etc. Então essa besta, ela sobe do mar. O mar na Escritura Sagrada é o local que concentra a maior quantidade de águas. E não é águas boas, não. Água salgada. Alguém já tomou um banho de água salgada aqui? O cabelo fica como? Todo duro. Isso não tem no dicionário. Em criado não tem no dicionário. Fica todo duro, né? Quando você toma um banho de mar de água salgada, em casa tem que fazer o quê? Tomar outro de água doce. Não é uma água própria. Alguém pode tomar água do mar para matar a sede? Pode? Se você tomar, você vai morrer desidratado. Não pode. Então, veja que o mar, nesse contexto, ele é um símbolo de água que não é boa. Por isso que a Bíblia chama o mar de Babilônia, onde Deus lança os pecados lá, nas profundidades. Por isso que Deus diz: Pedro, agora tu vai ser mais pescador de peixe, não. Vai ser pescador de homem. Tu vai lançar as redes no mar para tirar os peixes de Babilônia, peixe pessoas. Tu vai tirar de lá, tu tem que tirar do mar. Entendido isso? Mas simboliza no capítulo 17, que é a próxima lição que a gente vai estudar, capítulo 17 do Apocalipse, simboliza povos, multidões, nações e línguas. Esse animal terrível que é essa besta, ele é o reino de Roma. Roma, que é um reino que se uniu, onde a igreja se uniu com o Estado. Roma chegou um tempo que se confundia o que era Roma política e Roma religiosa. Confundia-se. Estavam intrinsecamente ligados os dois governos. O governo cristão, da igreja cristã completamente corrompida, vendida ao paganismo, alterando toda a Bíblia, alterando inúmeras doutrinas da Bíblia, se uniu ao Estado. Esse poder, ele continua, e no ano de 1929, este poder surge. Esse poder ressurge. Aonde? Exatamente no coração da Europa. No coração da Europa surge esse poder político e religioso. Que na próxima lição, eu vou guardar essa surpresa para a próxima lição. Vocês vão saber quem é esse poder político e religioso que sobe lá na Europa. A Europa, o coração da população mundial. Quando ela surge, a Europa é o coração da população mundial. Por isso que elas são povos, multidões. Essa besta aqui, ela surge no coração da humanidade, onde é a sede da representação de todas as raças ali no mundo, ok? Sobe ali dentre os povos, as nações, multidões e línguas. Continuando. O que ocorre com uma das 7 cabeças da besta que subiu do mar? Então, essa besta tinha 7 cabeças, e em dado momento, diz o texto aqui, que vai ocorrer alguma coisa. Diz assim, ó: e vi uma das 7 cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então nós vemos aqui que esta besta, a que sobe do mar, a primeira besta, que tem 7 cabeças, e a gente vai estudar, vai ver que cabeça no Apocalipse 17 significa reis, imperador e reis, aquele que comanda. Um deles foi ferido de morte, uma dessas cabeças foi ferida de morte, e
quando a chaga mortal desta primeira besta foi curada, sabe o que aconteceu? A terra inteira, ficou maravilhada e começou a seguir a besta. Seguir, né? Aqui fala após a besta. Algumas versões falam seguir. E hoje é muito fácil seguir, porque, né? Hoje falar seguir aqui é mais fácil, porque você segue nas redes sociais, né? Quando você admira alguém, você começa a seguir. Você começa a apoiar aquela pessoa. Então, a besta que sobe do mar, ela é marcada por um de seus reis que tem a cabeça ferida de morte. Capítulo 17, vamos aprofundar esse tema. Eu quero adiantar aqui. Depois de uma aparente cura miraculosa, a terra seguiu, aqui está errado, né? Não é seguir não, seguiu após a besta, adorando-a. O que fizeram os adoradores indiretamente com isso? Vamos ver. E adoraram quem? A terra, quando passa a adorar a besta, ela, por inferência, por reflexo, por consequência, ela começa a adorar quem? O dragão. Quando nós exaltamos a Jesus Cristo, a Bíblia diz que eu estou dando glória a quem? Quem confessar que Jesus Cristo é o Senhor, dá glória a Deus, o Pai. Está escrito na Bíblia. Então aqui o povo começou a adorar a besta e com isso acabou adorando o dragão por tabela. O dragão que deu à besta o seu poder e adoraram também a besta dizendo: quem é semelhante a esta besta? Quem poderá batalhar contra ela? Veja que ela sobe, esta besta, sobe dentre os povos, as multidões, nações e línguas, como algo muito poderoso. E o mundo se questiona, quem é que pode ir contra ela? Contra ela quem? Contra aquela que recebeu a ferida de morte. Ele está falando aqui da besta, mas está falando de uma besta, referindo-se à cabeça, uma das cabeças, que recebeu o golpe de morte, né? Aí quem não lê a Bíblia direito aqui vai pensar que é a besta toda. A referência aqui onde ele fala besta, ele se refere à cabeça, porque essas cabeças têm um tempo que cada uma delas governa. No dia em que essa governava, o mundo disse: quem é semelhante a ela? Quem pode? O mundo teve um das 7 que o mundo adorou, seguiu atrás. E o mundo disse com essas palavras: ninguém é semelhante a este rei. Ninguém é semelhante a este homem. Que representava, que era o cabeça da igreja, que era o cabeça do reino dele. Próxima lição. Eu estou fazendo muito mistério aqui, porque a base para você entender quando chegar no Apocalipse 17. Vamos lá. Depois que o dragão, através da besta, percebe que o mundo caiu na sua armadilha e que estão completamente alienados com seu engano, o que a besta recebe? O que a besta recebe, então, após isso? E foi dado à besta o quê? Uma boca. Quer dizer o quê? Não é exatamente uma boca, porque a besta já tinha boca. Está dizendo que deu autoridade para que ela pudesse falar as arrogâncias, as mentiras, as falsas doutrinas, que o dragão é o grande confabulador, é o grande feitor, o grande escritor das vãs filosofias. Ele deu a besta, para que a besta pudesse proferir grandes coisas, grandes filosofias, grandes teorias e blasfêmias. Essas teorias eram verdadeiras blasfêmias contra Deus, porque o que é uma blasfêmia? Olha que coisa importante isso aqui. O que é uma blasfêmia? Muita gente fala, isso é uma blasfêmia, mas nem é blasfêmia. Blasfêmia só é o pecado que você atinge a pessoa de Deus, o Pai. A blasfêmia é um pecado diretamente contra Deus. Quando você questiona o seu caráter, a sua autoridade, o seu trono, o seu espírito, a sua santidade. Isso é uma blasfêmia, só contra Deus. Veja que o ataque do dragão e da besta, tudo que eles fazem é para atingir quem? Deus. Por isso que a principal doutrina da Bíblia, que foi questionada no começo e será questionada no fim dessa história, é a questão da doutrina de Deus. Não é outra doutrina, não. Escuta o que eu estou lhe dizendo.
A doutrina que será questionada no tempo do fim é a doutrina de Deus. É por isso que o primeiro anjo, a primeira mensagem angélica vem restaurar essa doutrina. Temei a Deus. Dê glória a quem? A Deus. Adore a quem? A Deus que fez. O juízo é de quem? De Deus. É a doutrina que é restaurada. Preste muita atenção nisso. Para onde você se mexer, vai cair nisso. Embora haja muitas filosofias dizendo que são outras doutrinas, outras conversas, mas a Bíblia inteira, para onde você se mexe, ela vai desaguar sempre nesse tema. Satanás só vai atacar isso. Foi dada uma boca para que ela pudesse proferir blasfêmias e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Aqui a dupla aplicação, uma aplicação historicista, que diz que essa besta atua do ano 538 até o ano 1798, que vai dar 1260 anos, ok? É uma visão historicista, bem interessante, com argumentos plausíveis na história, mas esta besta aqui do Apocalipse 13, ela sai no tempo do fim. A besta que está lá no ano 538 até 1798, é a besta de Daniel 7. Esta besta de Apocalipse 13, ela tem 7 cabeças. E a besta só ganha 7 cabeças a partir de 1929. E aqui eu lanço um novo desafio para aqueles que examinaram a Bíblia até agora e entenderam errado. A primeira besta de Apocalipse, ela só surge em 1929. Porque ela só ganha 7 cabeças em 1929. A besta que vem de 476, quando Roma se divide, quando o papado surge, na verdade, é o animal de Daniel 7 ainda. Veja que o animal de Daniel 7, em 476, quando sobe a ponta pequena e derruba 3, o animal não morre, ele continua vivendo. Esse animal de Daniel 7, ele continua vivo. Ele não desaparece. No lugar dele não sobe outro, não. Presta atenção nisso. E a segunda besta que sobe da terra, ela nem subiu ainda. Ela vai aparecer. E vocês vão ver como é que ela vai aparecer. Tem um detalhe que a visão historicista deturpou na mente de muita gente, que as pessoas não conseguem enxergar isso, porque não lê o texto bíblico corretamente. Então essa besta aqui do capítulo 13, a que sobe do mar, ela subiu do mar em 1929, no coração da Europa. Não foi no ano 476, não. Quando a Europa não era o coração do mundo, não. Ela sobe em 1929. Ok? Vamos continuar. Quando o povo abre a boca para adorar a besta, e a besta abre a sua boca para proferir blasfêmias, contra quem e o que ela profere tais loucuras? Olha o que é que ela vai fazer. Então a besta abriu a sua boca em blasfêmia contra quem? Porque toda blasfêmia é contra quem? Deus. Para blasfemar de quê? Seu nome, do seu tabernáculo e da habitação no céu. Ela sempre age de que forma? 3 coisas. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus. E como é que ela atinge Deus? Ela ataca a reputação de Deus, do que Deus é, do que Deus faz. Ela, do seu tabernáculo. Quem é o tabernáculo de Deus? Jesus Cristo, habitação perfeita. E cada um de nós, quando estamos em Cristo, também somos templos de Deus, né? E dos que habitam aonde? Nos céus. Dos anjos, dos santos anjos de Deus. De tudo que habita no céu. De toda a santidade. Então, ela atinge tudo que é santo, tudo que vem do céu. O evangelho eterno vem de onde? O evangelho eterno. A inspiração vem de onde? A inspiração espiritual vem tudo do céu, vem da parte de Deus. Então, essa besta que sobe do mar, ela faz primeiramente isso. E de 1929 para cá, tudo isso aconteceu. Grandes absurdos. Ela abriu a boca de 1909 para cá e pregou esses absurdos aqui, atacando a pessoa de Deus, e a gente vai ver isso aqui no próximo estudo. Continuando. Quando se diz que a besta recebeu autorização para agir por 42 meses, que tipo de ação ela fará nesses 42 meses? Contra quem ela fará? Com que tipo de poder ela vai agir?
Vamos responder esses 3 questionamentos. E foi-lhe permitido fazer guerra contra quem? Aos santos. E fazer o que com os santos? Vencê-los. Sabe quem são esses santos aqui? Os que estão descritos no capítulo 14. Os que guardam os mandamentos de Deus, testemunho de Jesus, que foram selados. Está lá descrito quem são os santos, no Apocalipse 14. É aqueles que pregarão o evangelho eterno. Então, esta besta deu poder a ela, para ela perseguir os santos por 42 meses e vencê-los. É por isso que no final da terceira mensagem angélica, diz que alguns santos irão morrer, descansar dos seus trabalhos, porque ela vai vencer alguns santos, né? Os santos. E deu-se-lhe poder a ela, né? Quando ela vence os santos ali, nessa perseguição, sobre toda a tribo, sobre toda a língua e nação. Então, o mundo inteiro vai colaborar com essa besta, vai ficar do lado dela, a maioria vai ficar do lado dela. E aí, neste momento aí, ó, você como cristão, você como crente de qualquer igreja, deve raciocinar. Se os cristãos do mundo é maioria, com 2,7 bilhões, 2,3 eu acho, estou confundindo, 2,3, 2,2, 2,3 bilhões de habitantes no mundo. A maior religião do planeta, os cristãos. Já imaginou? Aí você diz cristão e a maioria aqui, ó, vai estar apoiando a besta. Contra um remanescente, contra um restinho, contra um grupo pequeno de pessoas. Pequeno em relação ao resto do mundo, mas é um grande número de pessoas, né? Mas muito pequeno em relação ao mundo. E aí ela vai ter esse poder. Para perseguir os santos, ela tem o apoio do Estado, o apoio político, das maiores entidades do mundo. Quais são as maiores entidades do mundo hoje? Você vai dizer, a ONU é uma grande entidade. Pode ser a ONU? Pode. Os grupos políticos e religiosos do planeta, se não todos os líderes religiosos do mundo, os principais. Como já temos visto aí o ecumenismo aí, ó. Todo mundo ali abraçando este poder que a Bíblia identifica como a besta. As religiões do mundo têm abraçado isso já hoje. Quando a besta age com violência contra os santos, qual será então a reação da população mundial em relação a essa perseguição injusta contra os santos? É nesse momento eles vão pedir os direitos humanos, vão? Será que a população mundial vai dizer, vamos pedir direitos humanos para aquela minoria que está sendo massacrada pela besta? Vai ter isso? Não se fala em direitos humanos hoje, né? Só o que fala no mundo inteiro, não tem? Por que não vai ter direitos humanos para esse povo que não faz mal a ninguém? Esse povo santo que está para ajudar o mundo e o planeta. Será que vai ter? Vamos perguntar à Bíblia se vai ter. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quem são todos? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que escolher o lado da perdição, que é a maioria. É a maioria ou a minoria? A Bíblia ensina a maioria. O que é que a Bíblia diz? Larga é a porta e espaçoso é o caminho. E muitos são os que entram por apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação. E poucos são os que o encontram. É a maioria ou a minoria que vai se perder? A maioria. Isso está definido no princípio. E o princípio está em inúmeras tipologias do Antigo Testamento. Inúmeras. Com quantas pessoas Gideão, com quantos escolhidos de Deus, Gideão venceu uma batalha contra uma nação mais poderosa e mais numerosa? Com 300 homens. Com quantos homens ele saiu para batalhar? Com 32 mil homens. Mas só 300 foram os escolhidos. Foram realmente os que venceram. Só 300, de 32 mil. A religião dos midianitas, que estava atacando Israel, que Gideão atacou, era um número 10 vezes maior. Se era 32 mil o número de soldados em Israel, imagine que era 300 mil soldados o número dos midianitas. Então, isso é a maioria que se perde.
E quando a Bíblia diz, ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, só quem será salvo? O remanescente, o restinho. Dentro do povo cristão, dentro do povo evangélico, vai ter só um remanescente, um restinho. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa agora muito séria. Eu espero que as pessoas que estão me assistindo não se escandalizem. Porque os cristãos de hoje, os evangélicos de hoje, têm sido uma vergonha. Evangélicos desonestos, mentirosos, adúlteros, ladrões, falsificadores, mentirosos, diz uma palavra e não cumpre. Por isso que a Bíblia diz categoricamente que só o remanescente será salvo. Homens honestos, de palavra, firmes na palavra, são pouquíssimos. A Bíblia é clara em relação a isso. E eu não estou falando isso para as pessoas que estão me assistindo e os que estão aqui, dizerem assim, olha, o Fábio Amaro é o honesto, é o bom, e ele está acusando todo mundo que não presta. Não, eu estou falando primeiramente para mim e para você, para que a gente se ligue nesse caminho, no caminho da honestidade, da verdade, da pureza, da santidade. Porque se a gente se igualar ao mundo, a gente vai estar no mesmo caminho, vai receber a mesma sentença. Depois que o mundo for colocado no vale da decisão e escolher adorar a besta, que mensagem será dada dos céus pelos santos como última advertência ao planeta? Que mensagem será dada? Apocalipse 13 diz assim, ó, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que também a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé de quem? Qual é a paciência e a fé dos santos? Capítulo 14 vai dizer. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Fazendo uma ligação direta do Apocalipse 13 com o povo que prega o evangelho eterno do Apocalipse 14. Então, quando você aplica essa visão da primeira besta lá para a Idade Média, você está equivocado. Reavalie a visão do Apocalipse 13. Reavalie. Olhe a primeira besta como se levantando apenas em 1929. Reavalie. E então a Bíblia diz bem claro, tem um ditado popular que diz assim, quem com ferro fere, com o ferro será ferido. É mais ou menos isso aqui. Eu acho que esse ditado popular sai dessa expressão aqui, né? Os santos vão dizer, olha, vocês estão matando a gente? Lembre-se, quem fere com a espada, com a arma de guerra, com a mesma arma também é ferido e morto. É por isso que eles vão perseguir durante 42 meses os santos, e depois, durante mais 42 meses, o Senhor pega e praga, com a mesma arma, com a mesma guerra. É por isso que a gente vai estudar aqui as 7 trombetas, a gente vai ver qual é o cenário das 7 trombetas, se não é um cenário de guerra. Continuando. Que outra visão ainda mais terrível tem o apóstolo João? Que visão é essa outra? Porque a segunda é pior do que a primeira. Olha a visão. Agora, a partir do versículo 11 aqui, vamos falar da segunda besta. João diz assim, ó. E vi subir da terra outra besta. E ela tinha 2 chifres, parecendo com quem os chifres? Os chifres pareciam como o chifre de um cordeiro. E falava como dragão. A primeira besta tinha a aparência do leão, do leopardo, do urso. Não era? E sentava no trono do dragão, tem a autoridade e o poder do dragão. A segunda besta, ela vem parecendo um cordeiro. Quem é o cordeiro na Bíblia? Olha só, que terrível essa besta, né? Essa besta não tem nada de besta, perigosa. Ela vem numa aparência de cordeiro, mas a pregação dela, a fala dela é de quem? A pregação dela é do dragão. É o dragão falando através da boca dela. Muitos dizem que essa segunda besta é um país aí. Mentira, essa besta nem se levantou ainda.
Nada do que está escrito no Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18, aconteceu ainda. Nada, porque essa besta não subiu ainda. Vamos ver então. Ela sobe da terra. Uma visão precipitada, sensacionalista, historicista, diz que esta terra é os Estados Unidos. E por que não é o Brasil, que surgiu no mesmo tempo? Por quê? É os Estados Unidos, o único país protestante do mundo. E por que não é o Brasil? Estão dizendo isso. Disseram isso na minha mente durante muitos anos, até eu examinar as escrituras por mim mesmo e entender a clareza do texto. Subir da terra quer dizer subir da sepultura. Quem é que confirma isso aqui? Capítulo 17 de Apocalipse. A besta, esta segunda besta, subirá do abismo. Ela vem do meio dos 7 para levantar a imagem da primeira besta. Está lá, 17, versículo 8, versículo 11. A gente vai estudar com profundidade no próximo domingo. Então, esta besta aqui, ela vai subir do abismo. A palavra abismo aqui quer dizer sepultura. Subir da sepultura. E ela tem 2 chifres. 2 formas de reinado. Como é que Cristo, o Cordeiro, reinou? De 2 formas. Ele recebe autoridade como ser divino e recebe autoridade como ser humano. Mas falava como quem, essa besta aqui? Vamos ver como é que ela vai falar o restante do texto, né? Vamos procurar saber. Veja, só para a gente recapitular aqui, nós temos aqui um dragão que confere à primeira besta. O que confere a ela? Poder, trono e autoridade, não é isso? Aí depois aparece uma segunda besta, que tem 2 chifres, mas é uma besta selvagem. Um cordeiro não é besta não, é um animal doméstico. Besta aqui, a palavra besta quer dizer besta fera, um animal selvagem, como um leão, como um rinoceronte, como um elefante, ok? Então é um animal selvagem. Eu botei aqui um bisão, para seguir uma tradição religiosa que diz que é os Estados Unidos a segunda besta. E esse bisão aqui é um animal muito que habitou aquela região ali, muito forte, ok? Então, uma segunda besta. Esta besta aqui, ela parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Então está aqui as 3 figuras. Está aqui a tríade, a triunidade do mal. Com que autoridade religiosa aparece a segunda besta que sobe da terra? Com que autoridade ela sobe? Olha só. Ela exerce todo o poder da primeira. Por quê? Porque ela vem dela. A mesma autoridade da primeira besta. É o mesmo movimento, o mesmo poder. Ela é apenas uma das cabeças que está lá. Ó, sobe. Ó, todo o poder da primeira besta. Na sua presença, ou seja, vivendo no mesmo ambiente, e faz que a terra inteira e os que nela habitam adorem quem? A primeira besta. O mesmo poder é a mesma coisa, né? Quem é essa besta? Olha, veja que a chaga mortal que foi curada, Ednalva, não está na Idade Média. Ela está no tempo da segunda besta. A chaga mortal que foi curada, ela está no tempo do fim. A cabeça que foi curada é um rei que vai sair da sepultura no tempo do fim. E você adorando este rei, e ele é o cabeça do poder, ele está representando tudo. A chaga mortal que foi curada. E então essa segunda besta, que sobe da sepultura, começa a fazer grandes sinais e milagres, né? De maneira que faz até descer fogo do céu à terra, à vista de quem? Dos homens. Aqui nós temos aqui um falso reavivamento espiritual que vai enganar o planeta todo. Aqui está a razão pela qual o planeta inteiro segue essa besta. Porque ele vai fazer o quê?
descer fogo do céu. E o que é descer fogo do céu nessa expressão espiritual? Ele vai criar um falso reavivamento, um falso batismo do Espírito Santo. Cristo não fez descer fogo do céu na cabeça dos apóstolos, eles foram batizados e selados com o Espírito Santo, não foi isso? Essa é uma referência clara de uma imitação. Lembra do que Cristo disse em Mateus 24? Virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Não é só abrindo a boca não, mas é fazendo coisa como se Cristo fizesse. Faz descer fogo do céu. Então, para eles convencerem o planeta todo, é necessário que essa figura receba uma permissão de Deus, para que eles possam fazer esses prodígios e milagres da mentira. Inclusive, uma falsificação de um determinado reavivamento espiritual, como se fosse o batismo com o Espírito Santo. Porque os santos já receberam, já pregaram o evangelho do mundo, mas essa figura aqui começa a fazer algo parecido, que é para contrapor, e Deus permite. Por quê? Porque já foi pregado a verdade, o mundo ficou no vale da decisão, e o mundo vai escolher. Não é em guerra? Não é assim? Se Deus não permitisse, a batalha do céu não tinha saído nenhum anjo de lá. Não é assim? Deus permite. Que terrível obra de engano a segunda besta realizará com o intuito de enganar todos os habitantes da terra. Olha a obra que ela vai fazer. Vamos ver que obra é essa. E engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse, em presença sempre no mesmo lugar que a primeira besta está. Ela governa do mesmo lugar, da mesma posição, da mesma fé, da mesma religião. Ó, na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Amados, o termo aqui diz que a primeira besta vai fazer uma imagem. A palavra imagem aqui, irmão Pedro, se você pegar uma Bíblia em hebraico ou em aramaico, que foi João que escreveu, era um homem ignorante, João, o apóstolo João, ignorante, que escrevia em hebraico e aramaico, a língua dele. Você pega uma Bíblia no Apocalipse em hebraico, você vai encontrar essa palavra imagem, é aquela palavra lá do Velho Testamento, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Imagem vem do termo hebraico chamado Selen. Selen. Selen, a gente fala Selen. Selen, quando fala imagem, fala do homem, da pessoa interior. Ou seja, é como se ela estivesse restaurando o espírito da primeira besta. O caráter, a forma como ela pensa, como ela age, como ela gosta de fazer. A palavra semelhança lá no Velho Testamento é demut, que quer dizer a silhueta, a aparência física. Por isso que Deus criou a imagem e semelhança. Então, esta figura aqui, a segunda besta, ela vai criar uma imagem, a questão da figura interior. Aquele espírito da Idade Média, espírito opressor, aquela figura é trazida de volta. Agora no tempo do fim. Uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Veja que não é uma imagem. Era uma imagem de alguém que vivia no período da primeira besta, mas se levanta da terra como segunda. Você está fazendo a imagem da mesma pessoa. Vocês estão entendendo aqui? Essa pessoa morreu no período da primeira besta, que era uma das 7 cabeças. Mas no tempo do fim, a Bíblia diz no Apocalipse 17, que uma dessas cabeças sobe da sepultura. Ela é o 8º rei que sobe da sepultura, o 8º. Não tinha 7 cabeças? Essa figura sobe da sepultura. Sobe da terra. Terra, sepultura, buraco no chão. Fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia para adorá-la. Ou seja, a mesma besta estão adorando. Que poderoso prodígio da mentira a segunda besta fará com o intuito de obter da opinião pública a aprovação para matar os santos que se negam a adorar a imagem desta besta que foi curada. E a terra inteira se... Olha, ela foi curada de quê? De que ela foi curada?
Da morte. Ferida mortal, morte, ela foi curada da morte. Qual é a cura para a morte? Ressurreição. Uma falsa ressurreição. E aí a terra inteira segue essa figura que foi curada de morte. Vamos lá. Olha o que diz o verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Olha só. Desse espírito à imagem. Imagem, nós já falamos aqui, imagem é Selem. Veja o reforço da palavra, espírito, o homem interior. Trouxesse o espírito daquela primeira besta. Trouxesse a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. É a besta ou a imagem da besta? A imagem dela. A imagem da besta falasse. Quem é a imagem por trás da besta? O dragão. Se Jesus Cristo é a imagem de Deus, quem é que fala por Jesus Cristo? Deus. E se fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então ele quer agora que as pessoas adorem a imagem da besta, ou seja, adorem o dragão por tabela. Que esse é o grande objetivo. O dragão quer ser adorado desde o princípio. Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, o único que recebe adoração. Veja só o que ele quer desde o princípio. Que estratagema, ou que estratégia, utilizará a segunda besta para tentar forçar os povos a adorarem a primeira besta e não ouvir a mensagem do terceiro anjo. Olha a estratégia que ele vai fazer. Ele diz assim, porque o terceiro anjo diz como? Se vocês adorarem a besta, se vocês receberem o sinal da besta, se vocês, a sua imagem, o seu número, não é isso que diz lá? Vocês vão provar das pragas de Deus, misturada da ira de Deus, na sua taça, sem mistura, não é isso que diz lá? Então, para ele combater essa mensagem, vai fazer o seguinte, e fez que a todos, olha, quando fala todos, as minhas carnes tremem, todos. Quem são esses todos? Os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na sua fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou nome da besta, ou de novo com 3. Ela só atua de 3 formas. O dragão só atua de 3 formas. O número preferido dele é 3. Quantas tentações ele tentou Cristo lá no deserto? 3. Quantas tentações ele fez com o povo lá no deserto, lá do tempo de Moisés? 3. Se você for estudar a Bíblia de lá para cá, todo dia você vai encontrar sempre isso. Tudo que vem de Satanás é 3. Agora, vamos questionar aqui o seguinte. Questionar aqui esse texto aqui, sobre essa questão comprar e vender, vamos ver já. E vamos então ver essa questão aqui do sinal aqui, Vamos ver aqui, vamos ver. Próxima pergunta. Que medida drástica tomará a besta que obedece e serve ao dragão como última tentativa de destruir os santos? Olha só, vamos recapitular o mesmo verso agora, mostrando como é que ela age. Ela vai aqui, o mesmo texto, repetir o mesmo texto, só para a gente fixar aqui nessa parte que está em negrito. Então, ela vai dominar sobre todo mundo, rico, pobre, pequeno, grande, livre, servo, sobre todo mundo. E vai colocar nestas pessoas do mundo inteiro um sinal. Esse sinal é colocado aonde, esse sinal? Na mão direita. A Bíblia poderia, se você substituir essa palavra mão direita pela destra, a mesma coisa. Destra quer dizer mão direita. A mão esquerda é chamada de sinistra. O homem que é canhoto, a gente chama de sinistromano. Sinistro. Esquerda, destra. Direita, destra. Esquerda, sinistra. Então, o sinal aqui é colocado na destra ou aqui está fronte. Eu gosto dessa versão, porque é a versão correta. Testa pode ser aqui, Testa pode ser aqui, testa pode ser aqui, mas fronte é aqui, Exatamente aqui,
onde está o lóbulo frontal. Aí você pergunta, a pergunta simples, preste muita atenção agora, concentre-se comigo. Quem está na internet agora, preste muita atenção, esqueça quem está do lado. Por que é que Satanás inventou de colocar um sinal na mão direita e na fronte das pessoas? Essa é a principal pergunta. Porque pode ter inúmeras formas de sinais, mas por que ele preferiu fazer assim? Vamos perguntar a Bíblia? Vamos perguntar? Olha aqui nesse texto aqui, Deuteronômio 6:8, preste atenção. Olha o que Deus disse, olha o que Deus inventou lá atrás, 3.500 anos antes da besta inventar essa conversa. Olha o que Deus fez lá, olha o que Deus criou lá atrás. Ó. O Senhor falou assim, também atarás por sinal na tua destra, a palavra está mão aqui, mas na tua destra, e te serão por frontais, no frontal aqui, ó, entre os teus olhos. O Senhor está dizendo que a sua santa lei deveria estar na mão direita, amarrado no corozinho, no cordãozinho aqui de todo santo em Israel, tinha que ter esse amarrado na mão direita, e como filactério, uma fita aqui, ó, um filactério pendente aqui, ó, um birimbelozinho fica pendente aqui, ó, no frontal, para que o homem, no trabalho, a mão mais forte, a mão direita, o tempo todo o israelita estava vendo e se lembrando do seu pacto com Deus, e o tempo todo aqui dentro dos olhos aquilo balançando. Eu duvido ele se esquecer. O diabo teve a mesma ideia. O dragão com a besta teve isso aqui, ó, que está no Antigo Testamento, tem um caráter educativo. Já a besta que não educa tem um caráter que é esse aqui do sinal da besta. Um caráter alienatório. Alienação por meio de mentira, de filosofia. A palavra de Deus, ela educa. Por que educação? Porque Deus apresenta a sua lei, mas ele não tira o livre-arbítrio. Você guarda se você quiser. Satanás o quê? Ele impõe. Se você não fizer, morre. É diferente. Por isso que o caráter aqui é alienatório. É diferente do caráter com que Deus fez isso aqui em Deuteronômio. Aí eu pergunto para você. Algumas igrejas têm dito, uma igreja especificamente, algumas do seu segmento, dizem que esse sinal é o sábado. O sábado, né, é o sinal. E o da besta é o domingo, contraponto do sábado. A pergunta é, se Satanás está imitando Deus, fazendo um contraponto do que Deus, fazendo exatamente o contrário do que Deus faz, o contexto de Deuteronômio 6, versículo 8 aqui, o texto que está na tela, está falando de sábado? Dicotomia sábado versus domingo, está falando disso? Vocês querem saber o que é? Se vocês quiserem, eu mostro. Se vocês não quiserem, eu não mostro. Vocês querem saber o que é que está por trás dessa educação? Para vocês entenderem qual é a alienação que a besta vai fazer, que é exatamente o contrário disso. Se eu entender qual é o contexto de Deuteronômio 6:8, eu vou entender aonde a besta quer chegar. Querem ver como é simples? Olha o contexto. Ó. Eu estou no versículo 8, né? Vamos voltar um pouquinho para o versículo 4 para saber o que a Bíblia diz. Olha o que diz o versículo 4. Ó. Deuteronômio 6:8, Deuteronômio 6:4. É 6:4, viu? Está errado aí, é o verso 4. Vou corrigir isso aí para vocês. Amanhã vocês vão receber aqui com o versículo correto. O verso de baixo aqui é Deuteronômio 6:4, diz assim, Shema, ou seja, uma oração diária. Shema, o Shema dizia, ouve, ó Israel, Yahvé, Deus o Pai. O nosso Senhor é o único Deus. Se a besta vai fazer uma alienação contrária a isso aqui, qual é o sinal dela? Se o tempo todo ela está blasfemando de Deus, blasfemando do seu trono, blasfemando do seu nome, qual é o sinal da alienação? Tem a ver com o sábado ou tem a ver com a doutrina de Deus? Não precisa ser muito inteligente, não. Basta ser espiritual. A doutrina em questão aqui é a doutrina de Deus. O próprio Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 16, versículo de 1 a 3, ele diz, nos últimos tempos, essa besta aqui vai expulsar vocês das sinagogas
expulsar-vos-ão e até matar-vos-ão, pensando estar fazendo um culto a Deus, um favor a Deus, um serviço a Deus. Mas farão isso porque não conhecem nem o Pai, em primeiro lugar, a Deus, e nem a mim, que fui revelar o Pai. Conhecimento de Deus é o conhecimento que ocasionará, ou o não conhecimento ocasionará a grande perseguição aos santos. E a besta vai usar isso. O diabo vai sempre usar isso. Porque toda a descrição da primeira besta e da segunda, eles estão sempre atacando Deus, blasfêmia contra Deus, ataca o céu o tempo todo contra Deus. Tem gente que não percebe isso, infelizmente. Talvez não tenha estudado direito. Continuando. Vamos continuar aqui. O ódio do diabo sempre foi contra a lei de Deus, porque a lei de Deus refere-se ao caráter de Deus. É um resumo da pessoa de Deus, a sua lei. A sua lei sai dele, né? Em especial ao maior mandamento de todos os mandamentos. Qual é o maior de todos os mandamentos? Perguntaram a Jesus Cristo, os fariseus, qual é o maior de todos os mandamentos? Cristo falou assim: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse é o maior dos mandamentos, disse Cristo. Foi assim? Cristo negou? Cristo ratificou essa verdade. Eles não entendiam isso, mas Cristo falou, ó, esse é o maior de todos os mandamentos, né? De todos, que afirma que Deus é apenas uma pessoa, o Pai, Yahvé. O primeiro mandamento é o grande alvo da besta e do dragão. Porque se ele derruba o primeiro mandamento, ele vai derrubar por inferência o segundo. Porque o segundo, qual é o segundo mandamento? Não faça outros deuses em forma de imagem para adorar. Você, quando cria várias imagens, você está criando outros deuses além de Yahvé. O segundo mandamento está intrinsecamente ligado ao primeiro. E o terceiro? Não tome o nome de Yahvé. A besta ataca quem, a besta? O trono, o nome e o tabernáculo. Os três primeiros mandamentos é uma consequência natural. Entendido isso? Olha só o texto. Vamos perguntar então o que acontece aqui. Eu quero trazer aqui o texto do mandamento. Êxodo 20, versículo 2 e versículo... Esse é o primeiro mandamento que o diabo vai atacar naquela alienação, ó, de colocar na testa da pessoa aqui, ó, e no braço direito. Ó. Olha o ataque. De onde vem a marca tem a ver com esse contexto. Olha o que diz o texto. Eu sou Yahvé. Quem é que está falando aqui? Essas palavras saíram da boca de quem? De Deus o Pai. Pode ter sido dito aos ouvidos de Moisés pela boca do filho, por a boca de um anjo, mas a palavra originalmente saiu da boca de quem? De Deus o Pai. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Este é o maior de todos os mandamentos. Quem disse foi Jesus Cristo. Este é o maior de todos os mandamentos. É o primeiro, não é o segundo, não. Porque se é o primeiro, ele é o maior. Não é assim? O segundo é maior do que o primeiro. Vocês já viram alguém vencendo a maratona de São Paulo e o primeiro lugar ser colocado no terceiro do pódio? O primeiro é o maior. Isto é óbvio. Qual é o mandamento que vem primeiro? Amar pai e mãe, honrar pai e mãe ou não matarás? Honrar pai e mãe, porque é maior. Está óbvio? Deus faz na sequência. Aquele que vem primeiro é maior. Entendido isso? Agora eu faço a pergunta para vocês. Isso aqui está os 10 mandamentos em Êxodo 20, né? Decore esse verso aí. Êxodo 20, versículo 2 e 3. Dizendo que Deus o Pai, Yahvé, é único. Não tem outro Deus, só tem Ele. A pessoa de Deus o Pai. Nesse mesmo capítulo, ele vai acabar os 10 mandamentos do versículo 17. E depois do versículo 17, ele vai fazer um resumo dos 10 mandamentos. Quando ele faz o resumo dos 10 mandamentos, vocês acham que ele vai exaltar que mandamento? Dos 10. Porque, agora, olha só, preste atenção no que ele vai resumir os 10 mandamentos depois que ele fala para Moisés. Olha o resumo de toda a lei, ele vai fazer aqui no versículo... Aqui, qual é o verso aqui? Êxodo 20, versículo 2 e 3, não é? O próximo verso é o versículo 22 e 23, não tem erro.
Só é aumentar mais um 2 e mais um 3 e está resolvido. Ó, preste atenção ao texto. E Yahvé, quando acabou de dar os 10 mandamentos, ordenou a Moisés dizendo assim, ó, assim dirás aos filhos de Israel, viste com vossos próprios olhos que dos céus vos falei, não fareis ídolo de idolatria, não adorareis ídolo, vem de idolatria, né? Outros deuses, né? De prata nem de ouro, para tentar representar minha pessoa. Ele está falando de quem? Pessoa dele. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Raciocinem. A igreja diz, né? A igreja guiada pela besta, diz que o Deus verdadeiro é uma trindade. São 3 pessoas numa só divindade. Olha. São 3 pessoas que compõem uma divindade. Ou seja, a divindade deles é composta por 3 pessoas. Tem gente dizendo que quando a Bíblia diz não terás outros deuses além de mim, esse mim é uma trindade. Preste atenção. Esse verso aqui, do versículo 22 e 23, destrói tudo. Porque ele cita a palavra minha pessoa. Ele não diz nossas pessoas. Você pode até dizer que uma divindade pode ser composta por 3 pessoas. Mas você nunca pode dizer que uma pessoa é composta por outras coisas. Só quem prega isso é o Espiritismo, que diz que uma pessoa pode ser uma entidade. Várias pessoas podem estar dentro dele. Mas a Bíblia não. A Bíblia está falando de uma pessoa. Uma só pessoa. A pessoa de Yahvé. Não cabe aqui nesse texto qualquer especulação trinitariana. Só um cego para não entender isso. O termo aqui é uma pessoa. Entendido isso aí? Vamos prosseguir. Satanás, o dragão, fará no final como fez no começo de tudo. Olha como ele é esperto. Ele sempre está trazendo à tona, por isso que não tem nada de novo. Do jeito que ele fez lá no princípio no céu, ele vai fazer aqui na terra também no final. Né? O que significa comprar e vender para muita gente? Eu tenho escutado de algumas pessoas muito midiáticas que não podem ouvir um vídeo de alguém com aparente lógica, ou um vídeo de uma notícia que o mundo vai ter uma perseguição, vai tomar, se falar que vai tomar o dinheiro dos crentes e as casas dele, ele fica doido, ele acredita em tudo. Pense nos crentes fracos, esses crentes de hoje em dia. Fica tudo doido e começa a compartilhar. Eu recebo cada vídeo, irmão Pedro, que a perseguição já começou, que a besta já está botando fogo pelas ventas, vai comer todo mundo. E calma, rapaz, não é assim não. Vamos ver se a Bíblia diz isso. O que significa comprar e vender na Bíblia? O livro do Apocalipse é um livro simbólico. O que significa comprar e vender? Pelo amor de Deus. Olha, a Satanás vai... Um irmão mandou um dia desse, eu nem respondi porque eu perdi a paciência já. Olha, o mundo está inventando o dinheiro digital. Então, só pode comprar e vender, pois a besta vai controlar tudo. E, meu irmão, você está dando literalidade ao livro do Apocalipse, tenha calma. Há muito tempo que o dinheiro é digital. Eu, pelo menos, não uso mais. Eu uso 95% das minhas transações, eu uso cédula, porque eu uso agora 100% o celular, o cartão, eu não uso. Todo mundo, a maioria é assim. É ou não é assim? O mundo inteiro é assim. Isso já vem há tempos. Esses mesmos crentes disseram lá em 1993 que a besta do Apocalipse era o Visa. Meteram o pau no cartão Visa. Por isso que surgiu o Mastercard e outras. Queimaram a imagem do Visa. Sem nenhum merchandising aqui. Eu não estou falando merchandising de ninguém aqui, não. Mas você entende a loucura desse povo? O que significa comprar e vender? Ednalva, tem que perguntar a quem, Ednalva, comprar e vender? A Bíblia. Não é a Rede Globo, não é a internet, é perguntar a Bíblia. O que pode ser esse comprar e vender? Vamos perguntar a Bíblia o que é o comprar e vender. Perguntar. Vamos lá. Olha o que diz o texto falando do próprio Satanás quando estava lá no princípio no céu. Olha o que ele faz. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas
riquezas. Comércio aqui é a capacidade de argumentar, comprar e vender, comercializar. Isso é comprar e vender. A Bíblia chama de comércio. A capacidade de você persuadir alguém a comprar as suas ideias e você vender as suas ideias. Satanás sabe disso. Ele sabe disso, sabe tanto disso que ele sabe que a força de alguém está onde? Na capacidade de vender as suas ideias. A força de alguém está na capacidade de vender a ideia. Ele sabe porque ele lá no céu, com a sua capacidade, ele enganou um terço dos anjos. Então ele sabe que essas 3 mensagens angélicas na boca de pessoas ungidas pelo Espírito Santo, a força dessas pessoas está onde? Na capacidade de vender, de comercializar a palavra do Deus único. E ele quer calar os pregadores do Deus único nos últimos dias. Então ele vai proibir o quê? A comercialização, a pregação do Deus único, a pregação da verdade. Porque do Apocalipse capítulo 13, quando os santos são perseguidos não é porque não tem cartão de crédito, não. São perseguidos porque estão dizendo, não adorem a besta, não aceitem o sinal dela, está falando contra ela. Ela é irada, vem contra os santos. Está falando de adoração, está falando de questões espirituais e não questões materiais. Mas, Fábio Amaro, você está dizendo que a besta não vai usar as questões sociais para oprimir? Tenho certeza que vai. Tudo que tiver ao seu alcance para causar medo àqueles que não estão na fé, ela vai usar. Principalmente os crentes fracos que vivem de dinheiro, vivem das coisas materiais. Esses aí são os primeiros a aceitarem. O segundo verso diz, na multiplicação do teu comércio. O homem começou agora a vender mais, a comprar mais, a negociar de todo jeito, né? Encheram o teu interior de violência e pecaste. Ele sabe que quando alguém começa a comercializar muito, né? Se eu passar o dia inteiro vendendo, eu tenho possibilidade de vender mais do que aquele que só vai vender 1 hora? Tenho. Então, quanto mais eu comercializo, mais eu tenho essa chance. Por isso, lancei-te profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então, o texto aqui, mostrando claramente, para mim, o que significa comprar e vender. Claramente, no Apocalipse 13, quando fala da segunda besta, comprar e vender, para mim, tem a ver com questões religiosas e não questão material. Cada um aceita como quiser, mas essa é uma visão que eu não posso deixar de falar para os irmãos. Por fim, que enigma o Senhor deu aos santos para identificar esse falso profeta, essa besta, quando ela aparecer, quando ela surgir aí, que servirá a besta e ao dragão. Essa segunda besta, esse falso profeta, que vai servir a primeira besta, que está no mesmo contexto, e ao dragão. Qual o enigma? O enigma é esse aqui, ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. E o seu número é 666. Aqui está o texto em hebraico, o mesmo texto. E aqui está a tradução do mesmo texto. Aqui há sabedoria escondida. E aquele que é sábio, calcule o número da criatura. A gente chama de besta. Pois é número de ser humano. E seu número é 666. Perceba que nesse texto em hebraico, que lê-se assim, ó, o hebraico lê daqui para cá. Começa aqui a leitura do hebraico. A última palavra aqui, em vermelho, é o termo 666. Essa palavrinha pequenininha é 666. E eu vou explicar ela para vocês entenderem o que significa isso. Tem gente calculando, eu já calculei demais o nome de uma pessoa com um número extenso, 666, mas é isso? Vamos perguntar a Bíblia aqui, vamos fazer o exame aqui. Então, este nome aí, que estava em vermelho, trouxe aqui numa tela bem maior para vocês. Esse nome aqui, ó, é assim que se escreve ele, está lá escrito assim, ó. Esse nome aqui é Torossô, está aqui o nome aqui, se pronuncia em hebraico, Torossô.
É a palavra. E aqui é o 666 por extenso. O que está na Bíblia é torossô. E as pessoas que dizem que é 666, como uma palavra, uma por extenso, está equivocado, porque no hebraico diz assim, ó. Sesh, meot, sish, vachesh. 666. Esta palavra está por extenso. E a Bíblia não está falando por extenso. Ela está falando de um símbolo, de uma marca, torossô. Então as pessoas que estão calculando um número extenso, específico, estão diferentes do que foi escrito. Está falando diferente daquilo que está escrito. Então, e aí está o número explicando. Eu quero explicar melhor, eu quero avançar um pouco mais, para a gente entender que essa palavra torossô, formada por 4 letras, de novo, olha a imitação. O nome de Deus é quantas letras? 4. Yavé, né? Yod, Rei, Vav, Rei. Aí o torossô também é 4. Formado por 4 letras hebraicas. Essas 4 letras, na cultura hebraica, a nossa língua, ela é descritiva. A língua hebraica, ela é conceitual, porque dentro de uma palavra, você tem raízes de palavras. Então, dentro dessas raízes aqui, nós temos o seguinte aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Nós temos 2 raízes de palavra. A primeira raiz fala de marca sinal. A segunda raiz da palavra significa aquele que é teimoso, aquele que é implacável. O sinal daquele que é teimoso, que é implacável. São 2 raízes de palavras aí. Quero adiantar. De novo, a mesma palavra. Vamos ver aqui agora. E daí nós temos aí, ó, 4 raízes de palavras aqui, ó. Essa palavra em cima, ela fala 4 palavras. A primeira, litros. A segunda, tossu ou tarsu. A terceira, tirsu. E a quarta, teres. Então, essa raiz de palavra aqui, ela forma estas palavras. E o que essas palavras dizem? Olha aqui, ó. O que elas dizem? A primeira, litros, quer dizer protestar, se opor a algo. A segunda, protestamos, é só o verbo protestar, né, no plural. E o termo tissu, aquele que proteste. O proteste, se oponha, né? E teres, aquele que cega, aquele que fecha para não entender as coisas, aquele que é teimoso no sentido de fechar para não querer compreender. Perceba aqui que em todas essas questões aqui, uma palavra se sobressai. Que palavra sobressai aqui? Protesto. Esta besta, ela vai ter o apoio de quem? Dos protestantes? Que não é mais protestantes? Ou aquele que vem protestando contra as 3 mensagens angélicas, protestando contra as coisas de Deus? Tenho certeza que sim também. É aquele que protesta, é aquele ser que sobe da sepultura, que sobe da terra para protestar contra a verdade, contra as coisas de Deus. Com esse espírito teimoso, protestando contra a verdade. Ele protestou nos céus, contra Deus, contra a lei de Deus, contra a sua palavra. Amados, queremos concluir dizendo que o Apocalipse 13, o capítulo 13 do Apocalipse, relata como o poder do mal tentará avançar contra o poder de Deus. No capítulo 17 da mesma revelação, do mesmo livro, encontraremos uma ampliação desses eventos que nós estudamos hoje, sobre a ação da igreja caída, sobre a besta que está sob o poder do dragão no tempo do fim. Como ocorrerá a perseguição aos santos e o livramento dos justos, nós iremos ver na próxima lição. Então, amados, na próxima lição, nós iremos ver a mãe das meretrizes, a visão do Apocalipse 17, que é um complemento dessa visão do Apocalipse 13, são capítulos que se complementam, né? Para entendermos melhor quem é essa besta, quem é esse poder, como isso vai acontecer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie em toda a verdade e nos dê essa revelação para que a gente esteja preparado, para que no último dia nós não aceitemos a besta, a sua marca, o seu nome ou o número do seu nome.
mas escolhamos adorar única e exclusivamente a Deus, o único Deus, a Yahvé, nosso Deus e Pai. Amém?